vendo, você chega perto de jovens lá, eles estão quicando com a unção, com a presença de Deus para fazer a obra. E nós precisamos fazer também isso. Deixar que os jovens, os adolescentes fluam, que eles orem, que eles sejam realmente um canal para essa geração. Os jovens têm uma linguagem diferente de nós. Nós como igreja não podemos deixar somente os pastores ou líderes ficar à frente fazendo. Se só nós ficar fazendo aqui, vai parar em nós. Então os jovens vão orar, vão ser um canal de Deus aqui, vão orar para os outros jovens. Nós vamos ter aqui um tempo abençoado. Então você que tem filho aí de 0 até 100 anos, venha no sábado, tá bom? Venha receber. Nós vamos ter aqui o louvor lá do Rock da Lagoinha de Campinas. Os pastores vão estar ministrando aqui para nós. O pastor Ismael vai estar aqui com a gente. Vai ter uma outra banda convidada para nós ter um tempo de louvor, adoração, um tempo realmente de lançar as sementes e pedir para que essa geração seja realmente a realidade da igreja hoje. Algumas igrejas falam que os jovens são o futuro da igreja. Não, já é o presente da igreja. Nós ficamos encantados com tudo que nós vimos em São Paulo, com os jovens pastores de 20 anos de idade já pastoreando já. Pastores já sendo enviados para a África, homens e mulheres sendo enviados para fazer a obra do Senhor. Nós descobrimos que tem uma lagoinha na Ucrânia, gente. Ucrânia evangelizando lá na Ucrânia. Bomba comendo do lado e gente evangelizando do outro lado. Gente desviando de bomba aqui e evangelizando lá. Se escondendo para falar do evangelho. E esse é o nosso chamado. Então nós não podemos ficar somente recebendo, sendo obesos espirituais dentro da igreja. Ficar somente sentado no ar-condicionado, ouvindo um bom louvor, ouvindo uma palavra, sendo edificado. É importante isso, mas nós estamos para realmente fazer a obra do Senhor. Então o convite é para todos nós. Você que tem jovem aí, mas ele não vem, traz ele, filho. Se ele mora com você, você é o tutor dele, traz ele aqui em nome de Jesus. Você é responsável por eles. Traz ele, mas ele não vai, não, ele vai vir em nome de Jesus. Em Provérbios vai dizer que a correção tira a loucura da criança. A vara tira a loucura da criança. Ou seja, todos nós nascemos loucos. Então é a vara da correção que a gente tem que... E a vara da correção não é só agressão, não. É você instruir, é você levar, é você fazer a sua parte. Então se inscreva, traga um jovem, talvez que você conheça, que está longe dos caminhos do Senhor. Abençoa. Então se você não tem condição, são R$30 a inscrição. Se você, pastor, não tem condição, não, isso não vai ser impedimento para você estar aqui. Não pode. Se você não tem condição, você vai vir aqui receber, porque o valor é só para a gente se organizar como igreja, para fazer toda essa preparação de chamar pessoas, de abençoar quem vai vir aqui também, para nós recebermos, tá bom? Então convido você, tem 20, 30, 40, 50, no sábado venha. Vão ser 2 sessões, das 3 até as 6 mais ou menos, louvor e adoração com o louvor de Campinas, da Lagoinha, e depois a segunda sessão com o pastor Ismael e uma outra banda também que vai ministrar para nós aqui. Vai ser um tempo maravilhoso, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Abra comigo, por gentileza, em Números, comecinho da Bíblia aí, Números, capítulo 11. E deixa a sua Bíblia aberta aí nesse livro de Números, que hoje quase fiquei rouco de manhã. Mas se for algo espiritual, está quebrado em nome de Jesus. Foi poderoso de manhã, foi maravilhoso poder ministrar a palavra, receber também. E eu quase fiquei rouco, estou um pouco rouco aqui, mas o Senhor vai me dar graça essa noite também, em nome de Jesus. Quando a gente toca em áreas das nossas vidas que influenciam diretamente na nossa vida espiritual com Deus, o inimigo sempre vai tentar de alguma forma impedir isso, mas ele não vai conseguir essa noite, em nome de Jesus. O tema que eu quero abordar conosco aqui essa noite é sobre o desânimo. Hoje, no momento de oração que nós tivemos aqui um pouco antes do culto, estava sendo um período de oração por vários assuntos e várias áreas, mas uma das coisas que tocou muito quando eu estava participando no momento da oração ali, foi sobre o desânimo. Foi orado muito sobre o desânimo ali. Senhor, quebra o desânimo, quebra tudo aquilo que impede o povo de Deus de buscá-lo, de servi-lo. Então eu hoje tenho certeza que para alguns que estão aqui essa noite, ou quem está nos ouvindo pela internet aí, pelo YouTube, vai ter hoje um romper em algumas áreas da vida em nome de Jesus. Você crê também? Porque o tema é quando o desânimo entra no caminho da promessa de Deus. Todos nós temos uma promessa. Todos nós, sem exceção aqui, recebemos uma direção de Deus. Todos nós temos uma promessa que Deus fez ao meu respeito e ao seu respeito. Mas o que acontece nessa caminhada nossa, nessa jornada, é que o desânimo, em algum momento ele aparece. É inevitável. Em algum momento na minha caminhada, na sua caminhada, o desânimo, ele chega. É inevitável. E aí existem vários motivos para que o desânimo esteja no nosso caminho. E diante dessa jornada que eu e você temos,
vai de mim, de você, permitir o desânimo ou não. Porque, como eu disse, o desânimo, quando você olha para as Escrituras Sagradas, grandes homens e mulheres de Deus tiveram desânimo. Elias, um homem poderoso que enfrentou os profetas de Baal, que confrontou e Deus deu a vitória diante dos profetas de Baal, teve desânimo. Em Números aqui nós vamos ler a passagem de Moisés, um homem usado poderosamente por Deus, um homem que foi usado por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito e levando o sentido à terra prometida. Mas ele teve desânimo também. Um homem poderoso, um homem de Deus, um homem que foi usado pelo Senhor, que viu milagres, que viu maravilhas da parte do Senhor, mas também que desanimou. Mas o desânimo, ele não pode me paralisar e te paralisar. O desânimo não pode fazer que eu e você desista daquilo que Deus um dia prometeu. Eu e você não podemos retroceder diante de algo que Deus declarou para mim e para você. Quem está entendendo, diga amém. Então nós não podemos paralisar diante de um desânimo. O desânimo pode surgir de várias maneiras. O desânimo, ele pode surgir, e aqui biblicamente ele aparece muitas vezes depois de grandes vitórias de homens de Deus. Davi, depois de grandes vitórias, de grandes conquistas, teve desânimo. Elias, logo em seguida a ser usado por Deus, destruindo 900 profetas que não eram do Senhor, teve desânimo. Foi para uma caverna, se isolou e pediu a morte. Outros personagens, como José, como grandes outros homens que foram usados por Deus, tiveram desânimo também. Mas o grande detalhe aqui para a gente aprender essa noite é o que fazer com o desânimo. Como se comportar quando o desânimo bater na nossa porta. Porque é o que mais acontece hoje na igreja brasileira cristã, igreja do Senhor, é pessoas querendo desistir por condição de outros, por circunstâncias adversas de outros. Pessoas que não são comprometidas com o reino de Deus, pessoas que não cumprem a vontade de Deus, não são responsáveis pelo chamado que Deus chamou, e aí desanima. Então existem várias maneiras de desanimar. E aqui a gente vai aprender algumas lições com o texto de Números capítulo 11. Eu vou ler agora, em nome de Jesus. A partir do verso 1 do capítulo 11, está dizendo o seguinte: Então o povo começou a se queixar das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele, o Senhor, ouviu, a sua ira se acendeu, e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Só para você entender aqui rapidamente, esse texto que nós lemos aqui, o verso 1, é justamente o período onde o povo já saiu do Egito. Esse povo aqui já aconteceu já. O mar se abrir na frente deles. O povo do faraó, o seu exército inimigo vindo para destruí-los. E esse povo de Deus viu o mar se abrir na frente deles. E eles atravessarem para o outro lado. Esse povo estava sendo sustentado por Deus, através do maná todos os dias, para não morrer de fome no meio de um deserto. Esse povo recebia água no meio de um deserto, em rochas, que saía para saciar a sede deles. Esse povo que estava no deserto tinha durante o dia uma coluna de nuvem para que eles pudessem ficar na sombra, para não ser consumidos pelo sol que tinha no deserto. De noite eles tinham uma coluna de fogo para aquecer todos eles, para que eles pudessem ficar seguros diante da direção de Deus. Tudo isso já aconteceu. E nós lemos no verso aqui 1 que o povo queixava-se da direção e das dificuldades que eles tinham, para onde eles estavam indo e o que eles estavam vivendo. Então eles estavam se queixando, depois de ver todos os milagres, depois de todo o cuidado de Deus, esse povo está se queixando dele. O verso 2 continua: Quando o povo clamou a Moisés, Moisés orou ao Senhor, e o fogo se extinguiu, cessou o fogo. Porque quando o povo começou a se queixar, se Deus faz isso com a gente hoje, gente, acho que não sobrava ninguém aqui. O povo reclamou, se queixou, Deus mandou fogo no acampamento de alguns. Imagine se nós hoje se queixamos ou murmuramos, Deus manda fogo do céu. Acho que não estaria nenhum de nós aqui hoje. E aí Moisés ouve o clamor do povo depois que Deus manda fogo nos acampamentos. E aí Moisés leva o clamor do povo ao Senhor, e quando Moisés leva o clamor, Deus cessa. Esse texto a gente não consegue compreender somente lendo rapidamente. Mas aqui eu creio
que muitos Moisés foram levantados essa noite. Homens que vão orar, mulheres que vão orar, e que vai ser uma intervenção de Deus através da sua vida. Quem recebe isso no nome de Jesus? O texto continua, no verso 4. O verso 4 não acontece muito também aqui não. Não acontece muito isso. A minha versão está assim: o bando de desocupados que havia no meio deles encheu-se de gula por outro tipo de comida. Também os israelitas voltaram a chorar e disseram: ah, se tivéssemos carne para comer. No verso 4 aqui, queridos, está falando que existia no povo de Deus um bando de desocupados que estavam reclamando daquilo que Deus estava fazendo, daquele cuidado que Deus estava dando para eles. O povo estava reclamando, murmurando, e existiam muitos desocupados. No verso 5, nós nos lembramos dos peixes que comemos. Aqui é uma murmuração do povo. Nós nos lembramos dos peixes que comemos de graça no Egito, e também dos pepinos e das melancias e dos alhos. Na minha versão aqui atualizada da NVI fala dos alhos poró. Olha, alho poró. Olha do que o povo tinha saudade do Egito, gente, de alho. O povo com saudade e com lembranças de pepino, de melancia, de alho, de cebolas e das comidas que tinha no Egito quando eles eram escravos. Lembre-se que eles eram escravos. Tem uma outra versão que eles estavam com saudade das comidas que eles tinham de graça. Não era de graça. Naquele período, o povo escravo do faraó, eles tinham hora para acordar, tinham hora para dormir, tinham hora para comer. Eles eram controlados o dia todo pelo faraó. Então eles eram escravos. E aí o verso 6 fala o seguinte: agora, porém, a nossa garganta está seca. Nunca vemos nada, a não ser este maná. Essa expressão no verso 6 aqui é uma murmuração e uma reclamação da provisão de Deus. Eu já falei em uma outra pregação que quando eu e você reclamamos de algo que nós temos, de algo que nós recebemos de Deus, é uma afronta ao nosso Deus. Quando você reclama da casa que você tem, quando você reclama do trabalho que você tem, quando você reclama das coisas que você ganhou e recebeu da parte de Deus, é uma murmuração dizendo que Deus não é suficiente para você. Aqui o povo está desprezando a provisão de Deus, que era o maná. Eles estão reclamando que eles não aguentam mais aqui o maná. Moisés, no verso 10, acompanha comigo, verso 10, Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando. Cada um entrava na sua tenda e reclamava. A ira do Senhor acendeu. Gente, a ira do Senhor se acendeu de novo. Alguns minutos antes, Deus mandou fogo no acampamento, pela reclamação, pela murmuração. Moisés interviu com oração, falando ao Senhor: Senhor, o povo está murmurando, reclamando, mas Senhor, tenha misericórdia deles. E Deus cessou. E novamente agora eles estão reclamando do que eles estão vivendo da parte de Deus. Verso 11. Ele perguntou ao Senhor: por que trouxesse-me este mal sobre o teu servo? Aí Moisés aqui entra no burnout. Moisés aqui começa a dialogar com Deus, dizendo: sou eu isso? Eu que estou fazendo isso? Por que o Senhor, está trazendo isso sobre mim? Moisés, ele está confuso mentalmente aqui agora. Ele está achando que a murmuração, a reclamação do povo é algo relacionado a ele, mas não. Aqui ele está desanimado. Aqui ele está em um caminho que eu e você não podemos permitir, que é justamente o desânimo. Cuidar das coisas de Deus às vezes desanima. Cuidar de pessoas às vezes desanima. Cuidar de ministério, ficar à frente de um ministério às vezes desanima. E está tudo bem, é natural isso. Mas o que nós não podemos é fazer que isso nos paralise, que isso nos tire aquilo que Deus depositou sobre a minha vida e a sua vida. Amém? Verso 12. Moisés aqui, achando que é com ele, ele continua: por acaso fui eu quem concedeu? Moisés está falando: por acaso esse povo foi eu que concedi esse povo? Não, não foi eu, esse povo é do Senhor, está dizendo. E ele continua: fui eu quem deu a luz a eles? Porque me pede para carregá-lo nos braços, como a ama carrega um recém-nascido, para levá-los à terra que prometeste, sob juramento aos teus antepassados? No verso 13: onde conseguirei carne para todo este povo?
Eles ficam se queixando contra mim, dizendo que de nós, onde tem carne para comer. Aqui o povo já estava enchendo o saco de Moisés, essa que é a verdade. E Moisés entra em um desânimo. Moisés fala: Senhor, esse povo não é meu, esse povo é do Senhor, o que eu faço? Esse povo quer carne. O Senhor está mandando maná todos os dias, mas eles não querem mais, eles querem carne. E aí o verso 14 continua. Moisés faz um desabafo aqui para o Senhor: não posso carregar todo esse povo sozinho, é um fardo muito pesado, pesado demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agrada de mim, não me deixes ver a minha própria desgraça. Não sei se você reparou aqui, mas olha só que contraditório, como ele está confuso mentalmente. Nessa versão aqui, ele pede para Deus matar ele. Se o Senhor não está se agradando de mim, me mata. Só que em seguida ele fala: não deixe que eu viva desgraça. Ele pede para morrer, mas se arrepende automaticamente. Então ele está confuso mentalmente. Entrou um espírito de desânimo na vida dele. Entrou uma condição aqui confusa da parte de Moisés, porque não é fácil conduzir o povo de Deus. Não é fácil cuidar de pessoas. Não é fácil você cumprir o seu ID. Não é fácil você cumprir aquilo que Deus confiou a você. Não é fácil. Grandes homens de Deus ficaram desanimados. Mas eu quero liberar algo para você essa noite através desse texto. Aprenda isso em nome de Jesus. O desânimo Deus não repreende. O desânimo Deus não repreende. O desânimo Deus manda socorro. Deus manda resposta. Deus manda pessoas para te ajudar. Deus manda recurso para você ter. Deus manda condição para você continuar. Porque o desânimo ele pode bater a minha porta, a sua porta, mas não é uma repreensão de Deus para mim, para você, porque Ele vai enviar socorro para mim, para você. Esse é o papel do Senhor na nossa vida. Então nós não podemos desanimar. O primeiro ponto que eu quero colocar aqui para nós está no verso 1 e 2 que nós lemos. O desânimo começa quando eu e você deixamos de olhar para o autor e consumador da minha vida, da sua vida. Quando eu e você tiramos os olhos do Senhor, nós olhamos as coisas naturais. Nós olhamos as circunstâncias que estão acontecendo ao nosso redor. Quando nós não estamos com os nossos olhos no Senhor, nós olhamos para as intrigas. Quando os nossos olhos não estão no Senhor, nós desanimamos por aquilo que estão falando. Você viu o que aconteceu com fulano? Você viu o ministério de ciclano? Você viu o que está acontecendo? Porque os olhos não estão no Senhor, os olhos estão nas coisas das circunstâncias. O povo aqui de Deus está vivendo a circunstância e o seu coração está plantado na circunstância que eles estão vivendo. Aqui eles já se esqueceram de tudo que eles vivenciaram alguns dias atrás. Eles esqueceram aqui que o mar se abriu diante deles. Eles se esqueceram aqui que o maná estava sendo enviado todos os dias cedinho. Aqui eles esqueceram de tudo que Deus já tinha feito e o que Deus estava fazendo. Esqueceram. Então quando eu e você tiramos os olhos do Senhor, o desânimo vem por aquilo que estão fazendo. Você viu o que fulano fez? Tem gente que desiste de Deus porque viu pessoas pecando. Tem pessoas que desistem da igreja e de Deus por aquilo que outros estão fazendo. O que eu e você temos a ver com a vida do outro, ministerialmente falando? O que eu e você temos a ver com a vida de um outro que está pecando? Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz que precisa iluminar quem está nas trevas. Nós somos aquele que vai socorrer aquele que está perdido. Então nós temos que ter os nossos olhos em Cristo Jesus. Os nossos olhos têm que estar no Senhor. Se você serve ao Senhor, os seus olhos estão nele. Se você tem a sua vida salva, os seus olhos estão nele. Continue fazendo a sua obra, continue fazendo o seu ID, continue cumprindo o seu chamado, continue evangelizando, continue servindo ao Senhor. E os seus olhos firmados nele, ele vai enviar o socorro. Mas tem gente que, mas fulano me falou isso, ciclano fez aquilo, ciclano fez tantas situações. E aí nós vivemos como povo de Deus, olhando para as circunstâncias, esquecendo o que Deus fez, esquecendo de onde Ele me tirou, esquecendo o dia que Ele marcou o encontro comigo e que Ele me trocou totalmente de veste, trocou o meu coração, trocou a minha mente, me deu uma mente nova, me deu uma vida nova, e eu me esqueço porque eu estou olhando as coisas aqui embaixo. Então os nossos olhos não podem sair do Senhor, querido.
Pessoas estão desanimadas por escândalos que acontecem de pastores, de líderes, de outras pessoas que um dia foi referência, hoje não é mais. De pessoas que um dia foi uma bênção, mas hoje não é mais. Deus usou aquele tempo, aquela pessoa, aquele ministério para alcançar a sua vida, para você continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, para você continuar fazendo a obra do Senhor, para você continuar cumprindo o seu ID, para você continuar crescendo diante daquilo que Deus te chamou para fazer. Eu e você não temos nada a ver com aquilo que aquele homem ou aquela mulher fez, com aquele que abandonou, com aquele que traiu, com aquele que pecou, com aquele que caiu, porque eu e você hoje temos uma vida nova diante do alcance do Senhor que veio até mim e até você. Você crê nisso também em nome de Jesus? Então o desânimo é quando eu e você deixamos de olhar para o Senhor. Quando nós olhamos para as adversidades, queridos, o que nós mais temos motivos hoje é para desistir. É para paralisar. É para não ter compromisso com ninguém mesmo. A nossa carne, o nosso desejo sempre vai ser somente vir ao culto, sentar e ir embora para casa. É maravilhoso, não é? Não tem compromisso com ninguém, não tem escala com ninguém, não falo de Deus para ninguém. Apesar, pastor, a salvação ela é individual, então eu quero salvar minha vida, amém. Mas existe um chamado, querido. Existe algo que Deus colocou para mim, para você. Assim como o profeta Jeremias fala, tem algo que queima dentro de mim, que mexe nos meus ossos, que eu não consigo ficar parado, que eu não consigo deixar de falar daquilo que o Senhor é, daquilo que Ele vai vir para fazer, diante desse amor, dessa graça, eu não consigo, o meu corpo queima por fazer algo, eu não consigo me conter. Ele diz isso. Mas por quê? Porque nós fomos alcançados por essa graça, por esse favor. O desânimo começa quando nós damos território para os nossos olhos naturais, aquilo que estão vendo. Esse tema de hoje, esse assunto de desânimo, está sendo recorrente nas igrejas do Brasil e do mundo. Nós, como igreja local aqui de Valinhos, há algumas semanas, nós estamos vivenciando essa morte ou esse desânimo espiritual que acontece na igreja. Pessoas que querem vir na igreja quando está tudo bem só. Pessoas que querem vir à igreja somente para se sentir bem. Pessoas que querem somente ser um participante da igreja, não um integrante dela. Então esse tempo de desânimo que a gente vê, que a gente tem contato às vezes com pessoas, está totalmente relacionado a pessoas que tiraram os olhos do Senhor. A desculpa sempre é, mas fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Pessoas não têm compromisso, pessoas não cumprem com o horário, pessoas não fazem isso, não fazem aquilo. Pessoas não se comprometem com a obra do Senhor, pastor, porque não é para nós, pastor, não é para homens, é para o Senhor, mas não se comprometem. E aí a nossa direção sempre é, mas nós vamos desistir por uma falta de irresponsabilidade de outros? Jesus desistiu diante de todos os discípulos? Jesus desistiu diante da negação de Pedro 3 vezes? Jesus desistiu diante de Judas, que deu um beijo amigo, abandonando, entregando para os romanos? Jesus desistiu por aquilo que eles não fizeram? Jesus desistiu diante daqueles que abandonaram no dia do Getsemane? Jesus desistiu diante de tantas coisas que caminharam com Ele, discípulos que andaram com Ele e que não cumpriram o ID deles? Não. O maior exemplo que eu e você temos é o Senhor Jesus. O desânimo não pode fazer parte da minha vida, da sua vida. O desânimo não pode paralisar o que Deus um dia entregou para você. O desânimo não pode paralisar aquilo que o Senhor confiou a você. O desânimo não pode paralisar a sua casa. O desânimo não pode paralisar a sua família. O desânimo não pode paralisar os seus filhos. O desânimo não pode paralisar aquilo que o Senhor entregou para você. Recebe isso em nome de Jesus? A murmuração revela aquilo que está dominando o meu e o seu coração, querido. Você conhece pessoas que murmuram constantemente? São especialistas em murmuração? Olha para a vida dessas pessoas que murmuram com frequência. Porque a murmuração, ela pode ter um dia, talvez, um dia que eu e você não estamos bem e a gente reclamar de algo. Não há mal nenhum nisso, porque nós somos seres humanos e a gente tem tendências de realmente reclamar, murmurar. Mas olha para a vida de uma pessoa que reclama diariamente, constantemente. Olha a saúde dela, física. Olha a vida de frutos que ela tem ou que não tem. Olha o que ela vive diante da sociedade, diante da casa dela. Porque a murmuração, a reclamação é algo que fere o coração de Deus, querido.
Quando eu e você reclamamos de algo que Deus nos deu, nós estamos dizendo para Deus que Ele não é suficiente para nós. Quando eu reclamo que o meu carro não presta, que o meu carro é um carrinho velho, que o meu carro não é isso, que minha casa é pequena, que o meu trabalho é isso mesmo, que as minhas coisas nada dá certo, do que eu tenho não presta. Quando você faz essa reclamação, você automaticamente está dizendo: Deus não é suficiente para mim. E automaticamente, espiritualmente falando, você abre uma janela ou uma porta para que o inimigo venha e fale: é isso mesmo, você não serve para nada. É isso mesmo, esse é o Deus que você serve, é o que você tem. É o que você tem diante do Deus que você serve. E você e eu abrimos essa janela para reclamar, para murmurar. Sabe o que aconteceu com o povo aqui? Desprezou a provisão de Deus, desprezou o cuidado de Deus, desprezou o que Deus estava fazendo por eles, desprezou todo o direcionamento e a promessa que Deus fez em sentido à terra prometida, Canaã. Desprezou. Quando a promessa parece estar distante, nós esquecemos daquilo que Deus já fez. Esse foi um dos grandes erros do povo que eu e você não podemos cometer. Existem alguns sinais que a minha fé e a sua fé está se desanimando. Um dos sinais que acontece é quando Deus realiza algo grandioso e a gente dá pouca importância para aquilo que Deus fez. Um sinal que eu e você damos quando estamos desanimados na fé é quando um problema pequeno acontece na minha vida, na sua vida, e nós maximizamos ele como se fosse um grande gigante, sendo maior que o nosso Deus. Um outro sinal que acontece é quando a promessa de Deus que Deus fez não se cumpriu ainda, e a gente desanima: porque é sempre assim mesmo, não vai acontecer. Israel começou a olhar para aquilo que não tinha. O povo de Deus começou a olhar para aquilo que não tinha, esquecendo o que Deus fez, esquecendo o que Deus estava fazendo, e ainda mais esquecendo aquilo que Deus prometeu para eles. Mas sabe o que isso mostra para a gente? Um coração ingrato, um coração que não reconhece o que Deus é, um coração que não reconhece as promessas que Deus fez, um coração que não reconhece o cuidado de Deus e o que Deus está fazendo no presente momento. Então aqui ele vai falar sobre esse coração. Quando o povo clamou a Moisés, ele orou ao Senhor e o fogo cessou. Segundo lugar aqui, queridos, quando eu e você não estamos desanimados, nós somos um canal de fonte para Deus. O fogo cessou quando Moisés orou a Deus e pediu misericórdia do povo. E eu creio que essa noite, querido, existem Moisés que estão aqui, Moisés que estão intercedendo por alguém, Moisés que está levando o clamor a Deus, Moisés que estão aqui para levar o clamor e dizendo: Senhor, tenha misericórdia, Senhor, não destrua o teu povo. O que vão dizer do teu povo sendo destruído, depois do Senhor tirar do Egito e agora o Senhor destruir? Tenha misericórdia deles, Senhor. Então eu creio que aqui tem homens e mulheres que o Senhor está levantando, porque você pode até ter o desânimo, mas você não vai paralisar. A sua casa não vai paralisar, o seu chamado não vai paralisar, o que o Deus colocou sobre a sua vida, a sua família não vai ser paralisado. Você vai ser um canal, uma fonte de Deus para levar resposta, para levar cura, para que o milagre aconteça, para que a manifestação de Deus aconteça através da sua vida. Recebe isso em nome de Jesus? Você pode dizer amém por isso? Então, se eu e você não estivermos desanimados, nós seremos esse canal, o canal que vai levar diretamente a Deus para acessar o que está acontecendo. Eu e você somos essa fonte, e eu declaro isso em nome de Jesus mais uma vez, para você sair daqui hoje fortalecido, querido. Você não vai sair daqui animado, você vai sair daqui fortalecido, fortalecido pela graça do Senhor, pelo poder da palavra, por aquilo que o Senhor liberou para mim e para você. Então eu declaro sobre cada um de nós, eu declaro que todo espírito de desânimo não vai prevalecer sobre a sua vida. Você não vai desistir do chamado que Deus depositou para você. Você não vai desistir diante do desânimo que bateu a sua porta. Eu declaro em nome de Jesus que você vai cumprir a sua obra diante do que o Senhor colocou sobre a sua vida. O seu chamado vai ser completo. Deus vai concluir a boa obra que Ele começou através de você, da sua casa, querido. Ele vai realizar, porque nós não podemos ficar desanimados. E pior, que eu fico mais triste, desanimar por outros que estão desanimados. Aqui nós lemos no verso 4 que existe uma centena de desocupados.
Na minha versão está assim: desocupados. Uma centena de desocupados. Sabe qual que é o papel do desocupado? Desocupar eu e você também. É tirar a minha paz, a sua paz, é tirar a minha fé, é tirar a minha busca, a minha entrega, é tirar aquilo que eu estou fazendo diante de Deus, para que eu desanime também e eu paralise. Mas em nome de Jesus isso não vai acontecer. Eu creio que o Senhor hoje está animando o seu fôlego, está animando a sua vida, o seu físico, está animando o seu corpo. Eu não sei o que você tem, o que você está passando, mas o Senhor está dizendo para mim e para você essa noite: eu dou fôlego de vida, eu entro com resposta, eu entro com consolo, eu entro com cura, eu entro agora te animando. Você não vai ser mais refém das suas emoções, você não vai ser mais refém de depressão, você não vai ser mais refém da situação que você está vendo, porque os nossos olhos têm que estar no Senhor, seus olhos têm que estar nele. A gente ficar olhando para os ministérios, para as pessoas, a gente vai parar mesmo. Nós tivemos recente na igreja essa experiência, pessoas querendo paralisar por consequência de outros. Eu falei: não, minha amada, meu amado, nós somos esse que vai trazer aqueles que estão desanimados. Você ali é um ponto de luz, você é o ponto positivo ali do ponto negativo, e quando encontra, você traz ele para você, você não vai até ele. No nível espiritual que nós estamos buscando, nós temos que trazer aqueles que estão abaixo de nós. Nós não podemos ir para baixo deles, e sim trazer eles para nós, porque nós somos aqueles que podemos passar sim por desânimo, mas nós não vamos paralisar, nós não vamos retroceder. O apóstolo vai escrever no final das cartas que ele escreve para as igrejas, que Deus não tem parte com aqueles que retrocedem. Deus não tem parte com aqueles que retrocedem. E aqui está um ensinamento para mim e para você. O desânimo nos faz se queixar das coisas que nós não temos. O desânimo faz com que eu e você reclame das coisas que nós não temos. Em outras condições, nos faz esquecer do que nós já tivemos. Mas aqui, em nome de Jesus, esse bando de desocupado não vai tirar a minha fé. Esse bando de desocupado vai ter trabalho para fazer agora, porque se vier algum desocupado perto de mim, eu vou dar trabalho para ele fazer. Ele vai servir, ele vai fazer alguma coisa, vai buscar tijolo, vai buscar cimento, vai pintar uma parede, vai fazer alguma coisa, mas você não vai ficar mais desocupado, porque você está querendo aliciar outros para que você e eles sejam distraídos. Então, em nome de Jesus, tem esse coração grato. Sempre tem um no meio de nós, querido. Sempre tem um perturbado, desocupado, querendo tirar a minha fé e a sua fé. Sempre tem um dizendo: por que você está na igreja, querido? Pastor, é tudo igual, igreja é tudo igual, é tudo pedindo dinheiro, é tudo fazendo coisas que eles querem, da forma deles. Não, existe, queridos, é bem verdade que são poucos, mas existem aqueles que não se corromperam, existem aqueles que estão dando a sua vida pela igreja do Senhor, que é o Senhor próprio. Existem igrejas sérias, existem ministérios sérios, existem homens e mulheres que não estão desanimados com as situações adversas que estão vendo. A gente tem a mania de ficar vendo e acreditando em tudo que a gente vê no YouTube, queridos. Qualquer videozinho, a gente acredita e toma aquilo como verdade, sem saber a fonte, sem saber se aconteceu, sem saber se é verdade ou não. Quando não tem algo, sabe o que acontece na internet, queridos? Quando não tem algo muito bombástico, eles criam algumas coisas para poder ter like, para poder ter visibilidade, para ter seguidores. Eles criam, principalmente agora no período de eleição. O período de eleição agora é terrível. Que Deus nos guarde disso em nome de Jesus. Então nós não podemos tirar os nossos olhos do Senhor. O desânimo pode fazer pessoas romantizar aquilo que Deus deu de provisão um dia. O povo do Egito romantizou toda a provisão de Deus, querido. Eles se lembram somente das comidas do Egito. É engraçado porque eles saem do Egito e eles começam a ter saudade do Egito. E só para você ter uma ideia, no Egito eles eram escravos, eles eram totalmente controlados pelo faraó. Hora para dormir, hora para acordar, hora para comer, hora para tudo. E eles têm saudade desse tempo. Eles romantizaram uma escravidão que eles tinham. Isso é o papel de um desânimo espiritual que acontece. A gente esquecer de onde Deus nos tirou, qual é a promessa que Ele tem, qual é o cuidado que Ele está dando no momento, aquilo que Ele está realizando no nosso meio, e nós estamos romantizando.
o Evangelho e a palavra de Deus. O desânimo distorce a visão da provisão de Deus, querido. Quando nós estamos com os nossos olhos aqui na terra, nas coisas naturais, a gente se esquece das coisas sobrenaturais que a gente viveu de Deus. A gente esquece do que Deus fez, de onde Ele nos tirou, de onde Ele deu livramento para nós. No verso 6 vai falar sobre isso. Uma distorção do povo. Agora, porém, a nossa garganta está seca. Na versão NVI, que é uma versão mais contemporânea, que é mais fácil a linguagem, fala que a nossa garganta está seca. Está falando de uma condição física, a garganta seca. Mas quando a gente pega na ARA, ao meio da revista atualizada, vai falar assim, mas agora nossa alma está seca. Olha a diferença. Na NVI fala de uma seca física. E na ARA fala de uma seca espiritual. A nossa alma está seca. Ou seja, está seca de qualquer jeito. Tem algo seco. Tem algo seco diante do povo que eles não conseguem enxergar porque estão desanimados. Eu fico imaginando nós nessa geração de hoje, queridos. Os milagres que essa geração do passado, do Antigo Testamento viu, nós jamais acho que veremos. Jamais. Ver o mar se abrir, cara. Ver uma coluna de nuvem conduzindo o povo para onde ir, na hora que tem que ficar. Uma coluna de fogo durante a noite, do lado do acampamento do povo de Deus. Água saindo da rocha no meio do deserto. Só essa geração viu isso, gente. Dificilmente nós vamos ver isso. Esse povo está desanimado. Imagine nós com as lutas que nós temos. Então aqui ele está dizendo, não distorça a visão que eu tenho para você, para sua casa, para o seu ministério. O desânimo faz eu e você esquecer daquilo que Deus fez. O desânimo distorce aquilo que é sagrado, querido. Aquilo que Deus fez ao meu e ao seu favor, nós estamos distorcendo. Não estamos dando importância àquilo que Deus fez, àquilo que Ele está fazendo, os livramentos que Ele está dando para mim e para você. O maná, só para você ter uma ideia do desprezo do povo, o maná representa, teologicamente falando, o maná representa a fidelidade de Deus, o maná representa a provisão de Deus, o maná representa o cuidado de Deus, e o maná representa uma dependência de Deus. Só isso o maná representa. E o povo fala, eu não aguento mais isso. Palavra do povo, nós não aguentamos mais esse maná. Ou seja, em outras palavras, eu não aguento mais o teu cuidado, Senhor. Eu não aguento mais a tua mão, Senhor. Eu não aguento mais a tua fidelidade. Eu não aguento mais a depender do Senhor. Eu quero viver a minha própria vida. Em outras palavras, o povo está dizendo isso. Na minha cidade, na minha terra, a gente fala que um nordestino sai do Nordeste, mas o Nordeste nunca sai dentro dele. Ele vem para São Paulo, ele vem para a cidade, mas a farinha continua sendo sua vitamina C. As suas comidas típicas continuam sendo o seu sustento sólido. E é assim até hoje, eu sou de lá, eu sei como é que é. Um cuscuz com queijo, com ovo cozido de manhã, gente, sustenta o dia inteiro, você pode ficar sem almoço. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração dele. Saudade de ser escravo. Saudade de viver controlado por Faraó. Saudade de chicotes. Não produzia o que foi determinado, chicotada. Não fez o que foi ordenado, prisão. Não fez o que deveria, errou diante da lei dos romanos, morte. E o povo está com saudade disso. E às vezes nós somos assim, sabia? A gente fala, nossa, somente esse povo, né? Não, nós somos assim. Em outro contexto, em outro cenário, mas nós somos assim. O problema então não é eu e você desanimar, porque nós somos seres humanos e nós vamos desanimar em algum momento. Talvez um líder, uma pessoa que era referência para você, hoje está desviado. Você fala, meu Deus, a pessoa que eu tinha como referência, hoje está desviado. Talvez você teve uma situação adversa que você fala, eu não quero mais igreja. Eu não aguento mais igreja, já vim de 5 igrejas, já vim de 10 igrejas, eu já vim de tantos ministérios, é tudo a mesma coisa. Talvez você está desanimado porque você está distorcendo aquilo que você não consegue enxergar que Deus está fazendo. Se Deus te trouxe aqui é porque Ele quer para você uma nova estação, tem um novo tempo, tem um novo maná, tem um novo cuidado, tem um novo ministério para você, tem algo que Deus quer fazer na sua vida, tem algo que Ele quer alcançar diante de você. Então eu e você temos que entrar nesse lugar, esse olhar para Ele, esse olhar para as coisas que é de Deus, porque se nós ficarmos olhando para quem está fazendo aqui, nós vamos desanimar,
nós vamos parar. Em Números, no capítulo 11, no verso 10 até o 15, vai falar de um desânimo que acontece com grandes homens. Sabia que pastores também têm burnout? Sabia que pastores também têm depressão? Sabia que pastores também... Existe um dado que foi anunciado na nossa Global, que 40% de pastores no Brasil, se tivesse uma outra fonte de renda, não pastoreava mais igreja. Se tivesse uma outra forma de renda, não ficaria mais como pastores. Desânimo. Desânimo. Homens de Deus que têm chamado, que o óleo foi derramado, que tem uma unção, que tem algo que Deus escolheu, foi separado para falar do evangelho, foi separado para evangelizar, foi separado para ser profeta, foi separado para fazer a obra do Senhor, mas desanimam também. Homens e mulheres de Deus também desanimam. Intercessão também, às vezes não tem vontade de orar, sabia disso? A intercessão, gente, eu sou admirado com a intercessão. Cara, ora de manhã, de tarde, de noite, ora por dor de cabeça, ora por câncer, ora por tempo frio, tempo quente, ora por tudo. Mas também tem um dia de desânimo, é ou não é, Tere? Tem todo dia vontade de orar ou não? Todo dia? Não tem. Desânimo. E na Bíblia a gente vai ver que os desânimos vêm sempre após grandes vitórias. Grandes homens de Deus têm burnout, têm desânimo após grandes vitórias. Então isso nos faz pensar e um alerta para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Porque às vezes a gente coloca somente um desânimo diante de uma situação adversa, diante de uma falta de emprego, diante de uma falta de dinheiro, diante de uma falta talvez de cura que você não teve ainda. Mas não, o desânimo também atinge grandes homens. Moisés, no verso 10 diz assim: Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando. Cada um entrava na sua tenda para reclamar. Então a ira do Senhor se acendeu e Moisés ficou irritado. Moisés ficou irritado. Um homem que era manso, um homem que tinha poucas palavras, um homem manso ficou irritado. E um homem manso irritado, gente, sai de perto. Porque esses que estão estressadinhos aí, eles são estressadinhos direto. É cachorro que late e não morde, mais ou menos isso. Mas um manso irritado, gente, sai de perto. Moisés ficou irritado. Ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Está falando dele. Por que este mal de reclamação, murmuração? O povo todo vindo contra mim. Por que fizeste isso contra mim? Não foi eu que agradei ao Senhor? Puseste sobre os meus ombros o fardo desse povo? Moisés estava descontrolado emocionalmente aqui. Não era sobre ele. E aí Deus repreende ele através de socorro. A repreensão de Deus não é como um juízo para nos paralisar. O socorro de Deus é para que nós continuemos avançando, querido. O descanso é extremamente necessário. O tempo de ministério que você tem, talvez você está pensando em desistir. Não é para você desistir, é para você descansar, para você chegar mais longe. Tem um autor que diz que se você quer chegar mais longe, faça pausas. Se você quer ser o primeiro a chegar, faça sozinho. E aí você faz tudo sozinho. Mas se você quer chegar mais longe, tenha pausas, descanso, tire tempo de descanso. Coloque o seu tempo de organização, de oração, de jejum, sim, de buscar outras pessoas que podem orar por você. Busque ajuda da parte do Senhor. Tenha uma DR com Deus, assim como Moisés. Senhor, esse povo é teu. O que eu fiz para passar por isso? E aí no verso 16, o Senhor diz assim a Moisés, acompanhe comigo. O Senhor disse a Moisés: traga-me 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e oficiais do povo. Leve-os à tenda do encontro, que era o tabernáculo que eles se reuniam com os sacerdotes, para que estejam ali com você. Só para você entender o que está acontecendo aqui. Diante dessa fadiga de Moisés, essa exaustão física, emocional, espiritual que ele passou, esse descontrole emocional que ele estava vivendo, Deus faz assim: Moisés, traga 70 dos anciãos, homens que vão ser consagrados, homens que vão te ajudar, homens que vão fazer aquilo que você não consegue fazer sozinho. Em outras palavras, ele está dizendo para mim e para você hoje aqui:
não é para você paralisar, não é para você desistir, não é para você ficar fazendo fusquinha, não é para você ficar reclamando, não é para você esquecer do que Deus fez, não é para você paralisar diante do que Deus já colocou sobre você, é para você chamar outros para te ajudar a fazer aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Está pesado o ministério? Chama outros aí, ora por outros, prepara outros. Os líderes que estão aqui, está pesado o ministério, não está aguentando mais a irresponsabilidade, o horário que não chega, aquele que falou que vem mas não veio, coloca outros aí, porque você não consegue sozinho mesmo, e não vai conseguir. Chama outros para te ajudar, chama outros para carregar junto com você esse peso. Quando estamos orando por alguém, jejuando, quando nós estamos servindo, é natural nós ficarmos exaustos, natural. Mas o Senhor está dizendo, envia outros, chama outros. Depois você pode ler em casa, nesse momento o seu sogro Jetro de Moisés, fala: Moisés, o povo é difícil mesmo, esse é o teu chamado. Moisés, chama esses homens, prepara eles em outros níveis. As causas mais difíceis, Moisés, vai para você. As causas médias vai para um determinado grupo de pessoas. As causas pequenas, um outro grupo de pessoas. Então você vai crescer com outras pessoas acompanhando você. Você vai crescer com outras pessoas suportando você. Você vai crescer com outras pessoas fazendo com você. Porque você sozinho você não consegue mesmo. Você não tem capacidade de fazer sozinho. Nenhum de nós temos. Por isso ele prepara esses para vir junto com ele. Deus sempre traz, queridos, Deus sempre traz pessoas melhores do que saíram. Nós aqui como igreja somos exemplo disso. Em alguns anos atrás a gente ficava desesperado quando fulano saía, quando ciclano saía, principalmente de uma função importante, todas são, mas tem funções aqui que as pessoas de liderança têm que estar à frente, fazendo, conduzindo, e a gente ficava desesperado: Senhor, como é que vai ser se essa pessoa sair? E saía. Mas depois de alguns dias, Deus enviava outras melhores, superiores, mais capacitada, com o coração mais inclinado. Então a minha direção para nós aqui hoje é: se você está desanimado, se você perdeu alguém, se alguém te traiu, se alguém te abandonou, Deus tem esse poder de trazer pessoas melhores, recursos maiores, mais condição, pessoas que são de Deus, pessoas que vão ser comprometidas, pessoas melhores virão diante daquelas que saíram. Você crê nisso em nome de Jesus? Deus envia os recursos, Deus envia aquelas pessoas que precisam cumprir a ordem daquilo que Deus estabeleceu. Porque não é sobre eu, não é sobre a igreja, não é sobre uma placa, é sobre aquilo que Deus liberou. Se Ele liberou um dia que a sua casa vai ser do Senhor, só creia, querido. Só creia: pastor, não estou conseguindo sozinho. Chama anciãos aí, querido. Chama a irmã e chama o irmão aí do seu lado: me ajuda aqui, querido. Minha família está assim, meus filhos estão assados assim, me ajuda aqui, me ajuda porque eu não estou conseguindo sozinho. E uma característica de uma pessoa que desanima na fé é se isolar. Eu vou orar sozinho, eu vou fazer sozinho, eu vou cuidar das coisas sozinho. Mas não, chama outros para te ajudar, chama outros para orar com você, chama outros para interceder, chama outros que vão fazer GC na sua casa, vão levar a presença de Deus lá, vão falar do Senhor, vão orar, vão louvar, vão adorar, vão fazer a sua casa um ambiente de adoração, vão fazer da sua família um ambiente onde o Senhor se manifesta, onde o Senhor vai trabalhar, e em algum momento isso vai acontecer para que a sua filha, o seu filho, o seu marido, a sua esposa conheça verdadeiramente o Senhor, e a sua casa é transformada. Você crê nisso em nome de Jesus? É fácil? Não. Tem guerra? Muitas. Como diz, é tiro, bomba e facada, né? É isso aí. Desvia de uma bomba aqui, mas um ali foi salvo. Desvia de uma facada ali, mas o evangelho alcançou outro ali. Desvia de uma calúnia aqui, mas o Senhor curou lá. Desvia de algo aqui, mas o Senhor está fazendo lá. E aqui nós estamos firmados até que o Senhor venha, até que Ele me chame, até que Ele te chame. E aí no dia do juízo final: eis que está aqui meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Que um dia ele encontrou, ele foi encontrado, um dia ele confessou, e um dia ele combateu o bom combate, e a sua vida está segura em mim, e hoje entra no gozo do teu Pai. É por isso, é a maior alegria que eu e você podemos ter. Não aconteceu aqui ainda, querido. A maior alegria que eu e você podemos ter ainda vai acontecer no dia que a trombeta soar, quando ela bater, que o mundo inteiro vai ouvir. Quem é esse? E aqueles que conhecem já vão saber quem é. Eu ouço o barulho de onde está vindo.
Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que as minhas orações não são em vão. Eu sei que a minha caminhada, a minha jornada, mesmo diante de um desânimo, não foi em vão. O meu servir não foi em vão. A minha oração por alguém não foi em vão. A minha dedicação diante de algumas pessoas, diante de algumas ações que eu fiz, não foi em vão. Não foi em vão. Então aqui ele fala sobre isso. E no 17, olha só o que vai acontecer, querido. Isso aqui é para quem é espiritual, para você não se sentir o cara espiritual demais. Leia comigo o 17, se você se acha muito espiritual aí. No 17 ele fala assim: eu descerei. Aqui é Deus falando: eu descerei e falarei com você, Moisés. Tirarei do espírito que está sobre você e porei sobre eles. Eles quem? Os 70. Em outros. Não é só você que é de Deus não, viu? Não é só você que ora não, viu? Não é só você que tem comunhão com Deus não, viu? É outros também que foram levantados e que o Senhor está dizendo: eu vou repartir, eu vou dividir esse espírito que está em você, Moisés, com outros, para ter a mesma autoridade, para ser um canal de Deus também, para te ajudar no dia mal, para fazer a obra do Senhor também, para não ficar reclamando, para não se esquecer de onde eu te tirei, para não tirar aquilo que eu coloquei sobre a sua vida, para que a promessa que eu fiz um dia ela se cumpra, para aquilo que eu coloquei sobre a sua vida aconteça, Moisés. Então eu vou dividir sobre eles o meu espírito e eles carregarão o fardo do povo com você. Assim você carregará, não carregará sozinho. Quem está cansado aí? Pode levantar sua mão se estiver cansado. Quem está desanimado aí? O Senhor está enviando socorro para você hoje, querido. O Senhor está enviando socorro para sua casa hoje. Eu não sei qual é a área que você desanimou. Eu não sei o que é que tirou o seu vigor. Eu não sei o que é que tirou a sua vitalidade. Eu não sei o que você fazia que você não faz mais. Mas o Senhor está dizendo: eu vou enviar outros com esse mesmo espírito que você teve um dia. O dia que você serviu com tanta força, com tanta entrega. Hoje estou colocando outros que vão ajudar você, vão caminhar junto com você, vão ser também um canal junto com você, porque o espírito que está em você vai vir em outros para te ajudar também. Ou seja, está chegando reforço aí, querido. Está chegando reforço para que a sua casa seja alcançada. Está chegando reforço para que o seu ministério avance, para que o seu ministério floresça, para que a sua vida espiritual seja uma vida de intensidade, de entrega, de maturidade. Está chegando um tempo aí que você vai experimentar coisas que você nunca viu. Está chegando um tempo aí que você vai experimentar coisas que você nunca ouviu. Tem momento que está chegando na sua vida que o Senhor está dizendo: eu estou enviando outros. Está chegando mais gente, está chegando mais coisas do nosso Deus, está chegando grandes coisas, porque eu estou enviando mais o meu Espírito sobre vocês. É isso que ele disse. O desânimo não pode distorcer o nosso chamado, querido. O nosso chamado não pode. O 18, para a gente finalizar: diga ao povo. Olha o que vai acontecer, queridos. Olha o que vai acontecer com aqueles que estão desocupados. Olha o que vai acontecer com aqueles que estão reclamando. Pela misericórdia de Deus, olha o que vai acontecer. Eu não poderia ser Deus, cara, porque eu não faria isso. Verso 18, olha só o que Deus fez. Diga ao povo: consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. Ele está dando carne para o povo que vai reclamando, gente. Eu não faria isso. Vocês estão reclamando, vocês vão continuar comendo maná. Não vai ter carne para ninguém. Ainda bem que eu não sou Deus. E aí ele fala: pois vocês comerão carne. O Senhor ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor dará carne a vocês, e vocês comerão. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que é algo transformador para mim e para você como crente. Se nós fôssemos fazer juízo, eu já falei o que eu faria aqui já. Mas pela graça do Senhor, Ele dá a comida e a carne que o povo reclamou tanto. É esse espírito que eu e você temos que ter, querido. De não olhar para a circunstância, de não olhar para quem te traiu, querido. Glória a Deus. Se José não fosse traído pelos irmãos, ele jamais seria o governador de Israel. Se você está passando o que está passando, tem um propósito de Deus, porque você precisa passar por isso.
quando Deus não muda uma circunstância, Ele está querendo mudar você, meu amado, minha amada. Se Ele não mudou ainda a cura ou o milagre que chegou na sua casa, não chegou ainda, é porque Ele quer preparar o seu coração. O terreno precisa estar ali fértil para receber uma semente boa. Essa semente precisa crescer, ela precisa dar fruto. Então, se você ainda não teve uma circunstância mudada, é porque você precisa ser mudado. Você precisa preparar o seu coração para receber aquilo que Deus vai fazer. Você precisa preparar aquilo que Deus está colocando para você, porque se nós olharmos aqui naturalmente, nós vamos revidar, nós vamos repreender. Mas o Senhor está dizendo: a minha repreensão é eu enviando socorro para você, é eu tendo graça para você, é eu fazendo a minha bondade na sua vida e você fazendo isso nos outros, é você recebendo esse amor, que é o fruto do Espírito, que tem que resplandecer nas pessoas. Então nós não podemos pagar o mal com o mal, nós temos que pagar o mal com o bem, nós temos que fazer a luz do Senhor ir sobre as pessoas, porque nós somos luz, eu e você somos o sal dessa terra. Então nós temos que salgar sim a vida de quem está amarga, nós temos que fazer a obra que o Senhor confiou a mim e a você. Amém? Aleluia, Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. O povo queria carne, Deus permitiu que eles comessem carne, e carne com abundância. Foi 1 mês de carne depois para esse povo. Deus empurrou carne nesse povo. Você quer carne? Toca carne, toca cordodice, toca codor. Então tem tudo para vocês, pega para vocês. E Ele está dizendo para mim e para você: não olhe para as adversidades, querido. Não permita que o desânimo entre na sua casa. Não permita que outros desanimados te desanime. Se você andar com desanimado, você vai ficar desanimado. Se você ficar reclamando, andando com pessoas que reclamam, você daqui a pouco está reclamando. Se você ficar andando com pessoas que não são de Deus, daqui a pouco eles não estão vindo à igreja, você que está indo para o mundo. Se você continuar andando com pessoas que falam palavrão, você vai sair daqui falando palavrão. Se você andar com pessoas que não têm uma vida de oração, você não vai orar. Se você andar com pessoas que estão num caminho torto, se você não estiver firmado em Cristo, você vai andar no caminho torto. Então essa é a direção para nós. Não desanime, querido. Glória a Deus. Não desanime para as coisas que você está vendo. Todos nós aqui somos falhos. Não existe nenhum anjo aqui que paira, que muda a voz, que é um homem espiritual, que eis que eu te digo que eu não tenho pecado. Não, todos nós somos pecadores. Todos nós somos pó, nós somos barro na mão do oleiro. E o oleiro, quando ele tem o barro na mão, ele molda, ele faz o formato, ele coloca para o lado direito, ele coloca para o lado esquerdo, ele coloca um pouquinho para frente, ele coloca um pouquinho para trás. Ele é o oleiro e ele vai fazer a moldagem que eu e você precisamos. Mas eu quero liberar para você, para a gente finalizar aqui, em nome de Jesus. Feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Pai, nós queremos selar essa noite essa palavra. Mais do que selar a Tua palavra, nós queremos agora, ó Pai, declarar, profetizando, ó Pai, que a nossa vida, a igreja do Senhor, representada aqui por famílias, por homens e mulheres, não vão permitir o desânimo. O desânimo pode até chegar à nossa casa, mas nós não vamos paralisar, nós não vamos desistir, nós não vamos enterrar os dons e os talentos que o Senhor confiou a cada um de nós. Aquilo que nós recebemos do Senhor, nós vamos permanecer firmes, nós vamos descansar se for necessário, nós vamos parar um pouco sim para respirar, para reorganizar, mas nós não vamos paralisar. Essa é uma ordem que nós liberamos aqui sobre cada um que está aqui hoje nos ouvindo. Nós vamos continuar avançando, nós vamos continuar crescendo, nós vamos continuar realizando. Se o desânimo vier, nós vamos parar, reorganizar, mas nós não vamos desistir, porque nós temos a palavra do Senhor sobre cada um de nós aqui. O Senhor está dizendo: eu estou enviando socorro, eu estou enviando recurso, eu estou enviando condição, eu estou enviando tudo o que vocês precisam para vocês continuarem a boa obra que eu comecei na sua vida. Não confunda a demora com abandono, queridos. Não confunda a demora com abandono. Não confunda a provisão de Deus com a distorção de ingratidão. Não confunda, não se esqueça o que Deus já fez.
Não se esqueça o que Deus está fazendo. Não se esqueça da promessa. A promessa que Deus tem para mim e para você é que existe uma terra, Canaã, nos esperando. Existe um destino para nós. Existe um caminho para nós. Existe algo que o Senhor liberou. E é esse lugar que eu e você tomamos posse hoje. Nós selamos a Tua palavra, Senhor. Quebra todo espírito de confusão aqui neste lugar hoje. Quebra todo espírito de desânimo aqui. Todos aqueles que entraram talvez com a mente, ou então com o coração, ou com os olhos fechados hoje, quebra agora, abre as escamas dos olhos, ó Pai, abra agora a mente, ó Pai, tira toda a poeira, tira todo espírito maligno, tira tudo aquilo que impede o Teu filho de ter um coração grato, tira tudo aquilo que impede o Teu filho de adorar, de ser grato, de glorificar o Teu nome, de cumprir o chamado, cumprir o ID, tira tudo aquilo que impede agora em nome de Jesus. Porque nós selamos a Tua palavra agora. Nós queremos, ó Pai, continuar firmes em o nome de Jesus. E eu quero fazer uma oração. Quero fazer uma oração, e esse convite é para todo mundo. Mas eu quero que todos os líderes da igreja estejam aqui à frente agora. Todo líder que está aqui na igreja agora à noite, vem aqui à frente. Líderes e voluntários. O pessoal da mídia que está aí também pode vir aqui. Eu tinha pedido para o pessoal do Kids, do Link, para finalizar um pouquinho antes, para a gente orar todos juntos. Esse convite é para líderes e voluntários, mas eu quero estender ele também para você que está aqui essa noite. Talvez você entrou aqui essa noite hoje desanimado. Você entrou aqui com o seu coração pesado. O seu coração que um dia serviu, mas hoje não está servindo mais, porque você se decepcionou com alguma situação que você viveu no passado. Talvez você não tenha desejo nenhum de servir na igreja, na casa de Deus. Talvez você um dia serviu, mas hoje você não serve mais. Um dia você pregou e hoje você não prega mais. Um dia você tocou, um dia você tinha um dom, você teve um dom que Deus confiou e hoje você não exerce mais. Ou então você entrou aqui, pastor, eu entrei desanimado aqui. Eu entrei aqui pensando em desistir de tudo. Eu entrei pensando em desistir do meu casamento. Eu entrei aqui pensando em desistir do meu trabalho. Eu não tenho vontade de viver, eu não tenho mais vontade de nada, pastor. Eu estou desanimado. Vem aqui à frente também, eu quero orar com você. Porque essa palavra hoje é para que eu e você sejamos renovados, fortalecidos, queridos. O profeta Isaías vai dizer algo tremendo para nós. O profeta Isaías, no capítulo 40, ele diz que nós seremos renovados pelo Espírito de Deus. Nós correremos e não cansaremos. Nós avançaremos e não teremos fadiga alguma. Ele está dizendo algo espiritual. Os filhos de Deus não se cansarão de viver a presença de Deus em todas as áreas da vida. Onde nós andamos, onde nós estudamos, trabalhamos, onde você plantar a planta dos seus pés, você tem uma ordem de Deus para continuar fazendo, porque Ele já liberou sobre a sua vida. Isso, aqui o altar está aberto. Quero que você feche os olhos aqui, para a gente orar agora. Eu quero liberar sobre cada um de nós agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua igreja, eis aqui o Teu povo. Como Moisés se apresentou diante do Senhor, dizendo: Senhor, este é o Teu povo, estes são os Teus filhos, Senhor. Eu coloco cada um de nós nas Tuas mãos agora, Senhor. O nosso pedido agora é que o Senhor faça conforme a Tua vontade e o Teu querer. Pai, visita agora cada voluntário aqui, visita cada liderança que está aqui, Senhor, visita cada membro que está aqui, cada homem e mulher que entrou aqui hoje desanimado. Entra agora com renovo, Pai. Visita agora, Pai, a mente, o coração. Visita agora essa vida, Pai, que um dia fez tanto, mas hoje não consegue mais. Visita esse que estava desanimado, pensando em desistir, pensando em parar, acreditando nas mentiras do diabo. Mas nós agora declaramos agora que há vida, há uma restauração, há uma renovação, há uma direção do Senhor para cada um de nós. Traga renovo agora, Pai. Traga essa paz, ó Pai, que o mundo não entende, essa paz que excede todo entendimento. Traga renovo agora, Pai, físico para os seus filhos. Aquele que vivia talvez a base de remédio, entra com visita agora, ó Pai. Entra agora, ó Pai, curando. Entra agora removendo tudo aquilo, ó Pai, que o inimigo plantou, tudo aquilo que o inimigo lançou. Tira as mentiras do coração de cada um.
Ó Pai, ajuda agora eles, cada um de nós, através dos outros que estão chegando. Nós convocamos os anciãos agora para ser renovado, consagrado. Pai, nós pedimos ajuda ao Senhor. Envia outros homens e mulheres, ó Pai, com esse coração. Envia homens e mulheres, ó Pai, fortalecidos em Ti, renovando a nossa fé, renovando o nosso viver, ó Pai. Continua colocando, ó Pai, dons e talentos. Levanta pastores aqui, Senhor. Levanta ministros aqui. Levanta profetas. Levanta, Senhor, evangelistas. Levanta apóstolos aqui. Envia, Pai, homens e mulheres a nações. Nós agora declaramos que aqui sairão homens e mulheres que estarão nas nações do mundo. Pai, em nome de Jesus, esse é o nosso clamor hoje, ó Pai. Visita esse coração que estava com dúvida. Visita esse coração que estava com medo. Visita esse coração que estava angustiado. Traga a paz, Senhor. Traga a direção. Nós abençoamos. Eu, como ministro do Evangelho, eu abençoo cada um aqui essa noite. Que a paz do Senhor esteja sobre cada um de nós. O chamado, a direção que o Senhor deu, a ordem que o Senhor colocou sobre cada um de nós, nós tomamos posse agora em nome de Jesus. Levanta, Senhor, intercessores. Levanta homens e mulheres, ó Pai, de oração. Levanta homens e mulheres que não se corrompem. Levanta jovens, ó Pai, que vão dizer não ao pecado. Levanta jovens que vão dizer não à prostituição. Levanta jovens, ó Pai, que vão pregar o Evangelho. Levanta jovens que vão ser ministros. Levanta jovens, Senhor, levanta. Neste lugar aqui nós clamamos. Levanta, Senhor, pessoas que vão adorar o Senhor. Sacerdotes, ó Pai. Levanta essa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Declare isso agora, você que está aqui à frente. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Você não vai desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Isso é profético para sua vida. Você tem uma marca. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Você tem um selo. Você tem. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu